Olá pessoal, aqui é o professor Jonas, professor de Geografia da Escola Estadual Padre Tomás de Aquino. Estou aqui novamente com vocês para nós continuarmos com as explicações lá das questões do caderno de atividades, caderno de reinserção. Hoje nós vamos estudar a questão 2 do caderno. Na aula anterior, na videoaula anterior, nós vimos a questão 1 e a questão 3, né? Hoje nós veremos a questão 2, que é essa aí. Enumere a segunda coluna identificando cada termo a seguir. Aí tem taxa de natalidade, número um, taxa de mortalidade, número 2 e densidade demográfica, número 3. Aí vocês vão colocar um, 2 ou 3 nesses parênteses aí do lado, de acordo com o que vocês acharem que é o conceito, né? Correspondente ao conceito. Então, nossa aula de hoje vai ser sobre demografia. O que é demografia? Demo significa povo ou população e grafia, descrição ou estudo. Assim sendo, demografia é a ciência que estuda a dinâmica populacional humana por meio de estatísticas, que utilizam como critérios religião, educação, etnia e outros critérios que são influenciados por fatores como taxa de natalidade, fecundidade e migrações. Então, o foco principal do nosso assunto hoje é demografia, né? Principalmente o que é taxa de natalidade, taxa de mortalidade e o que é densidade demográfica, né? São os três conceitos que nós vamos estudar hoje. Primeiro, o que é taxa de natalidade? Representa o número de crianças nascidas vivas no período de um ano. Exclui-se desse cálculo o número de crianças nascidas mortas ou que morreram logo após o nascimento. Esse indicador representa a relação entre o número de nascimentos e de habitantes de um determinado local. Então, em palavras simples, taxa de natalidade é a quantidade de crianças nascidas em determinado lugar, né? Assim, a gente tem a taxa de natalidade municipal, estadual, regional e nacional, né? E até mundial também. Que aí a gente vai saber a quantidade de crianças que nasceram em cada recorte espacial desse, né? E aí nós temos o número de nascidos no Brasil de 2013 a 2019. Então você vê que de todo esse período, o ano que teve mais nascimentos foi o ano de 2003, né? Com 3 milhões e 430 mil bebês nascidos no Brasil, né? Aí teve uma pequena queda lá pelos anos 2000, 2009, 2010, né? Aí novamente uma elevação ali por 2014, 2015. E agora, nesse ano de 2019, novamente uma queda, né? No número de crianças que nascem. E o que é taxa de mortalidade? A taxa de mortalidade representa o número de óbitos ocorridos ao longo de um ano. Esse indicador é calculado a cada 1.000 habitantes e reflete a relação entre o número de óbitos anuais e de habitantes de um determinado local. Então, a taxa de mortalidade é exatamente o oposto da taxa de natalidade, né? A taxa de mortalidade é a quantidade de pessoas que faleceram em determinado local, né? E aí, você sabendo a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade de determinado lugar, determinado local, você consegue saber o crescimento vegetativo daquele local, né? Você pega a quantidade de nascimentos e subtrai pela quantidade de mortes. Aí você vai saber se aquela região cresceu, teve um crescimento positivo ou negativo. Esse slide aí mostra o crescimento vegetativo no Brasil de 1960 até 2020. Essa primeira linha é a taxa de natalidade. Veja como vai caindo, né? Ao longo dos anos. A mortalidade também vem diminuindo, né? E essa última linha embaixo é o crescimento vegetativo. No ano de 2020, o Brasil cresceu 0,72. Então, nasceram mais pessoas do que morreram, né? A taxa de natalidade superou a taxa de mortalidade, então teve um crescimento vegetativo positivo. Também pode haver um crescimento vegetativo neutro, né? Ou seja, quando morrem a mesma quantidade dos que nascem, e negativo quando morrem mais do que nascem, né? E o que é a densidade demográfica que fala lá também na questão, né?
Densidade demográfica é a divisão do total de habitantes pela área no qual ela vive, né? Aí tem um exemplo aí, um determinado lugar tem 1 milhão de habitantes e 300 mil quilômetros quadrados. Você pega 1 milhão, divide por 300 mil, vai dar 3,33 habitantes por quilômetro quadrado. Conclui-se que há cerca de 3 habitantes por quilômetro quadrado nesse local aí, né? Então lá a pergunta está até errada, porque não, densidade demográfica não é só a quantidade de pessoas que moram no lugar, mas a quantidade de pessoas que moram no lugar de acordo com a área, né? Por quilômetro quadrado. E aí tem nesse mapa a densidade demográfica dos estados brasileiros. Cada cor dessa representa um número diferente, né? Então os estados que estão pintados de roxo são aqueles onde tem a maior concentração de pessoas, né? A densidade demográfica mais elevada. Aí depois vem os estados da cor verde e os amarelos são que têm menos habitantes, né? Uma quantidade inferior de pessoas morando nesses locais. Então, agora, retomando aí a questão, vocês já saberiam numerar? Mortes em uma região é o quê? É taxa de natalidade, mortalidade ou densidade demográfica? Vocês iam colocar um, dois ou três nessa primeira aí. Habitantes de uma região, um, dois ou três, e nascidos em uma região. Espero ter ajudado vocês com essa videoaula. Muito obrigado.